Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Ivan e hoje vai fazer mais um experimento de física. O experimento de hoje vai ser sobre eletricidade e vai tratar sobre a segunda lei de Ohm, que é uma lei que relaciona as dimensões de um corpo com a sua resistência elétrica, tudo bem? Então é um experimento simples que a gente consegue fazer com materiais muito fáceis de adquirir. Então o que você vai precisar? De uma folha de papel, um lápis e uma régua. Então, basicamente, isso aqui é o que você precisa para fazer o seu sistema de estudo, né? E, naturalmente, você vai precisar aí medir resistências. E a gente vai usar o multímetro como que nós já utilizamos nos últimos experimentos. Então, esses são os materiais do experimento. Tudo bem? Então, qual que vai ser a ideia? Nós vamos olhar aí como a resistência de um material depende do seu comprimento específico, né? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar a régua e vai fazer uma linha, né, como essa aqui. Então, observe o seguinte, que eu tenho uma linha que eu tracei com uma régua. Eu usei um lápis 6B e faz diferença o tipo de grafite que você usa. O ideal é que você use um bem escuro, bem que tenha bastante carbono que possa conduzir bem a eletricidade. Então, você faça uma reta, né, tentando manter uma força constante. Eventualmente você pode ir e voltar, né, mas é eventual que você use todo o espaço da mesma forma. Por quê? Para garantir que o grafite esteja aproximadamente depositado de maneira uniforme ao longo do comprimento, certo? E o que nós vamos fazer? Nós vamos, imagina que tem uma linha aqui, você mede a resistência elétrica entre esses dois pontos, varia, aumenta o comprimento, aumenta o comprimento, aumenta o comprimento, aumenta o comprimento, certo? Então você vai variando o comprimento da linha, que está medindo a resistência elétrica, e nós esperamos que essa resistência elétrica varia linearmente, né, de forma proporcional ao comprimento, né? Então isso é o que nos diz a primeira lei de Ohm, certo? Você pode até investigar um pouco aí, aumentando o número de traços e vendo como a resistência, né, diminui à medida que você faz mais traços também, tudo bem? Mas aí garantir que a primeira passada de lápis tem a mesma força e deposita a mesma quantidade de grafite com a segunda, a terceira e por aí vai, é experimentalmente um pouco difícil, pelo menos a mão livre, como eu tentei fazer por aqui, tudo bem? Então vamos dar uma olhada no que esse experimento aí fornece pra gente. Eu tomei aqui um papel milimetrado para fazer uma breve demonstração para vocês. E vocês conseguem ver aqui que eu fiz uma passada de lápis, né? Na verdade, eu fiz indo e voltando com bastante força, certo? Com a régua, né? E aí eu tenho esses dois jacarezinhos que eu consigo morder o papel, certo? Então eu vou colocar aqui preto aqui e vou medir a resistência de 5 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5. Então observem aqui que você mede 320, parece 325, né? Então varia um pouquinho e depende um pouco até da curvatura do lápis. Eu consigo fazer essa resistência diminuir, certo? 293, né? Fazendo uma curvatura assim. Ou consigo fazer aumentar com outro tipo de curvatura, né? Então, 280, certo? E eu posso aumentar, então, né, o comprimento. Então, observa aqui que está 256, né, 255. Eu vou agora passar para 10 quadrados. Então, 6, 7, 8, 9, 10. Tava 250 alguma coisa, né? Agora está 543, 40. Oscila bastante, que depende de qualquer vibração. Então, são coisas que tem que ter um pouco de cuidado se você quiser fazer uma medida precisa, né? Eu vou variar esses pontos de contato, tá? Pegar vários pontos diferentes e vou fazer algumas medidas, certo? Vou inclusive variar também o ponto que eu vou medir dessa linha. E assim a gente consegue ter uma certa média ao longo, né, da deposição de grafite ao longo de toda a linha. Tudo bem? Então vamos fazer análise de experimento, tomar várias medidas e ver o que a gente consegue tirar daqui. Um pouco dos fundamentos teóricos, né, a definição de resistência elétrica
é basicamente a razão entre a diferença de potencial elétrico que eu estabeleço, ou seja, a tensão elétrica, quantos volts de um terminal ao outro eu vou impor esse material e vai fazer passar uma corrente elétrica. Quanto maior a tensão que eu aplico, maior a corrente elétrica que eu meço, né? E essa razão de proporcionalidade é o que nós definimos como resistência elétrica, tudo bem? Mas a primeira lei de Ohm é basicamente a definição de resistência elétrica. A segunda lei de Ohm, por sua vez, você tem como essa resistência varia com o tipo de material e as suas dimensões. Então a gente sabe da experiência do dia a dia, né? Existem materiais que são bons condutores de eletricidade, como por exemplo metais, e materiais que são maus condutores de eletricidade, por exemplo, borracha ou madeira. Então existe uma dependência intrínseca do tipo de material com a sua resistência elétrica. Isso é representado por esse ρ, que é a resistividade elétrica do material. Então é uma grandeza que é intensiva, que depende do tipo de material e não da quantidade de material. Então tem uma resistividade elétrica para borracha genérica, e a resistência elétrica de um corpo feito de borracha depende da resistividade da borracha, ou seja, do tipo de material e das suas dimensões. De maneira geral, a resistência depende de forma proporcional ao L, ou seja, quanto maior o comprimento, maior a resistência. É diretamente proporcional, se está no numerador, né? Se eu aumento o L, aumento a resistência. E inversamente proporcional à área, ou seja, se eu aumento a área, eu diminuo a resistência elétrica. Certo? Então imagine isso como se fosse, por exemplo, o L seria um túnel apertado que eu tenho que passar elétrons, né? Eu uso muita analogia de torcedores no estádio de futebol. Se eu tenho um túnel que é estreito, né, e bem longo, as pessoas vão estar exprimidas aí por mais tempo, né? Ou seja, a dificuldade de atravessar esse túnel e entrar no estádio é maior. Se esse espaço de estreitamento é curto, ou seja, o L pequeno, a resistência é baixa, porque elas se apertam e logo se espalham dentro do estádio, certo? E o A é análogo, né? Se eu tenho um único portão, que é a área transversal dele, ou seja, um portão estreito, é mais difícil de atravessá-lo. Se eu tenho um portão largo, é mais fácil de atravessá-lo. Ou se eu tenho vários portões, à medida que eu aumento o número de portões, aumento a área transversal por qual as pessoas passam, diminui a resistência. Idem para elétrons atravessando o material. Isso é o que nos diz aí a segunda lei de Ohm. Nos dá resistência em função do tipo de material, resistitividade elétrica e das suas dimensões, comprimento e área de secção transversal. No nosso caso, a gente vai investigar basicamente a dependência com esse L, que é o tipo mais simples de relação que a gente pode estabelecer, ou seja, eu vou chamar esse ρ sobre A simplesmente de um constante K a ser determinado experimentalmente. O que nós queremos verificar aí é a relação linear entre comprimento e resistência elétrica. Então, como é que a gente pode verificar experimentalmente? Faz-se o traço, né? Eu tenho aqui um L, né? Aqui está em metros. Na verdade, essa graduação aqui está em cada graduação dessa é 1 centímetro, tudo bem? E aí eu vou colocar aqui esse terminal aqui preto, né? Numa ponta, e eu posso medir depois de 1 centímetro, 2 centímetros, 3, 4, 5, 6, 7 e por aí vai. Então é um tipo de medida que eu posso fazer. Eu posso fazer isso aí com essas pontas, tá? Ou outra ideia que eu posso fazer também é eu fazer isso no papel milimetrado. E eu já meço aí o número de quadradinhos, certo? Com esses jacarés, né? E eu posso fazer isso de uma forma talvez um pouco mais fácil, tá bom? Mas seja de um tipo ou seja do outro tipo, eu testei aqui, os resultados são bem parecidos, né? Esse aqui me pareceu ser um pouco mais preciso. Se você tiver um bom contato aí, faz esse risco na pontinha, eu acho que o jacaré pega um pouco melhor, tudo bem? Esse aqui, a minha solução foi eu fazer várias medidas para o mesmo comprimento, tudo bem? E também o que eu fiz foi variar ao longo dessa linha. Então, medi 1 centímetro nesse comprimento, 1 centímetro aqui, 1 centímetro aqui, 1 centímetro aqui, né? 2 centímetros, eu medi daqui para cá, né? Então, faz variando ao longo da linha que você tem de alguma forma uma média, né, associada aí à linha como um todo, bem? Isso se você não conseguir garantir um traço uniforme. Tudo bem? Então, qual foi as nossas medidas?
Aqui você tem então o L, ou seja, eu coloquei aqui um 0, né? 0 centímetros, eu vou ter uma resistência nula, que é você tocar uma ponta na outra. Né? E aí tem 1 centímetros, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse L aqui está em centímetros. R1, R2, R3, R4. São 4 medidas que eu fiz para cada comprimento. Cada uma delas está em quilo-ohms. Tudo bem? Então são resistências bem altas. Isso aí, se você fizer vários traços indo e voltando com força, o efeito disso é que você tem aí uma área, um traço mais grosso, né, com uma área maior para resistência, para a corrente elétrica passar. Ou seja, fazendo mais traços, você consegue diminuir um pouco esses valores de resistência, tá bom? E aí o que eu fiz foi 4 medidas e eu então tiro uma média, né? E observa aí que de um ponto para outro do traço, ou medida para outra também, observa-se então uma certa variação ali que eu posso verificar, né? E o que eu fiz foi tirar uma média dessas 4 medidas e vai ser o número que eu vou considerar na hora de fazer um fit linear, tudo bem? Então vamos observar isso aqui no gráfico, né? Se eu observar aqui as médias, né? Eu tenho aqui um comportamento que só de cara ali já aparece uma certa linha, né? Ou eu posso olhar isso, ou então eu posso fazer o gráfico das 4 medidas para cada comprimento, né? Então você vê aí que tem uma certa variação e não é tão pequena assim, certo? E aqui plotando os dois juntos. Tá? Então o ponto azul, né, ele é a média das 4 medidas para cada comprimento. Tá? E agora eu vou deixar só o ponto azul de novo. Então aqui você tem menos ruído, né? E fica menos bagunçado, certo? Então vamos fazer o ajuste linear dessas medidas aí. Então eu estabeleço uma curva linear, que é basicamente um AX mais B. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer um ajuste da função linear que vai relacionar os comprimentos L's, né, com as resistências médias RM, né? E aí, eu fizer isso aqui, observa o seguinte, né, eu tenho um coeficiente linear 21 e um pequeno coeficiente linear B, menos 2, que está associado aí a incertezas que a gente tem naturalmente, erros que a gente vai ter nas nossas medidas. E aí, quando eu relaciono um com o outro, observa aqui como o ajuste é bom, né, gente? Então, você passa bem perto da origem, né? Então, você está indo uma coisa até 100, 150 kΩ. Então, esse menos 2 é uma coisa que dá para a gente desprezar razoavelmente. E aí, essa reta média, né? A reta que melhor ajusta esses dados experimentais, passa abaixo de alguns pontos, acima de outros pontos, né? E de maneira geral, aí nós temos a melhor reta que ajusta os nossos pontos e verificamos que, de fato, a relação entre resistência elétrica e comprimento do traço é uma relação linear, ou seja, aumenta um, aumenta o outro proporcionalmente. Tudo bem? E a gente pode verificar aqui a importância de usar as medidas, né? Porque o que a gente fez foi fazer várias medidas para ter uma melhor estimativa desses pontos, né? Aqui, quando a gente vê, se você tomasse apenas só um ponto para cima ou para baixo, eventualmente você até poderia ter um bom resultado, mas você tem aqui, às vezes, o maior ponto aqui é maior que o menor desse seguinte, né? Então você tem que tomar um certo cuidado com essas medidas, certo? Eu tive menos problemas quando eu fiz essa medida com esse tipo de coisa, mas eventualmente, se você não pegar bem, né? Se você não tiver esse contato ali entre o jacaré e a linha de grafite, bom, né? Você também pode ter problemas nesse ponto, né? Aqui eu acho que fica um pouco mais fácil de errar, né? Então é preciso tomar um pouco de cuidado com esses contatos para garantir que você tem ali um bom valor de resistência da sua medida. Tudo bem? Então acho que é isso. É um experimento bem simples de se fazer, como vocês podem observar, mas você pode ir ali treinando um pouco a sua medida de resistência e verificando experimentalmente a segunda lei de Ohm. E a gente pode, é claro, né, começar a investigar ali incertezas do multímetro, poderia fazer uma incerteza estatística das diferentes medidas, né? Ou então ainda explorar um pouco mais esses traços, né? Como eu falei, qualitativamente, quanto mais
Quanto mais traços você passa, menor resistência, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, muito obrigado e nos encontramos aí no próximo vídeo. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com quem esteja estudando física e possa aprender com esse vídeo. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.